Pronto. Queridos, eu queria agradecer a todos, né? Estamos em mais um culto do milagre, um tema contemporâneo e atual, e que tem a ver já com a gente, não é nada novo, é algo que nós já pregávamos na igreja antes do Covid. A igreja sempre trouxe a responsabilidade de que o maior milagre é a salvação, e que os benefícios fazem parte do pacote. E eu queria, nessa mesma visão que pregamos na igreja, trazer uma palavra ao seu coração. Em Mateus 15, a gente vai ler o verso 21 e 22 e descortinar aqui o que Deus tem colocado no nosso coração, e eu tenho certeza que vai edificar a vida dos irmãos, amém? Mateus 15, verso 21 e 22 diz assim: deixando aquele lugar, Jesus se retirou à região de Tiro e de Sidom. E eis que uma mulher cananeia, natural daquelas regiões, veio a ele clamando: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente tomada pelo demônio. Queridos, antes de introduzir a mensagem, eu queria falar sobre a salvação e as salvações. Talvez você está vendo duas palavras repetidas em diferença de singular e plural, mas as salvações milagrosas, elas estão falando sobre os benefícios que o Evangelho traz. O maior benefício do Evangelho é a salvação da nossa alma, que foi uma intervenção divina na eternidade. A porta tinha se fechado quando Adão pecou. E nós estávamos destituídos da presença do Senhor, que era, para mim, a maior falência do ser humano. Deixa eu te dizer uma coisa, o Covid pode afetar a sua vida financeira, até sua saúde física. Mas o que pode, de fato, o que pode trazer dano à sua vida é o pecado. O pecado traz um dano tão terrível que foi preciso o Senhor enviar o seu Filho para trazer de volta uma possibilidade de porta aberta na eternidade, e isso é intervenção milagrosa. Jesus foi um milagre. E nós agradecemos a Ele por esse sacrifício. Agora, Jesus, além de fazer um milagre eterno, abrindo uma porta de escape onde a igreja, onde nós podemos nos relacionar de novo com Deus, trouxe também os benefícios, que são as curas físicas, as maravilhas, os milagres. Mas eu preciso lembrar a todos que milagre é responsabilidade. Todo milagre traz responsabilidade. Se a gente fosse falar do Bartimeu, quando teve o milagre, antes de enxergar, ele vivia sim um sofrimento, mas era um sofrimento com base terrena. Depois que ele passou a enxergar, o milagre trouxe responsabilidade, porque agora ele está vendo o que não via antes. Então, um camarada que começou orando, dizendo, me cura, agora está dizendo, me cega, Senhor. Porque voltando a ver, ele poderia perder a salvação. Então, Deus quer fazer milagres na nossa vida para que a gente salve outros e não se perca. Não fará sentido um milagre que vai fazer você se perder. Então, esse é o primeiro conceito de salvação e as salvações milagrosas. As salvações milagrosas têm a ver com os benefícios que temos. E a gente sabe que os benefícios atraem mais do que a ideia de salvação da alma. Eu quero fazer aqui um exemplo com o que nós estamos vivendo. O Covid. O Covid veio para organizar a igreja brasileira. Organizar e a gente dá um valor sobre o que de fato importa nas nossas reuniões. Porque o que importa é o pão, não a mesa. O Covid tirou da gente a mesa, mas não o pão. Tirou a nossa capacidade de se unir em pessoas, matérias, mas não tirou o acesso a Deus. E olha como as pessoas estão, elas nem se importam com a salvação. O benefício é que é importante. Já viu como é? Tem que usar máscara, tem que fazer tudo aquilo que é para a sua salvação, mas por causa do benefício, as pessoas não usam máscara, elas se aglomeram, porque o benefício é mais importante do que se manter salvo. Meu Deus. E a gente vai aprender algo aqui.
que mais importante do que o benefício que o governo pode dar é a oportunidade de estar vivo. Aleluia. Pessoas perdem o conceito do valor. E a gente vai entender isso aqui agora. O texto diz que Jesus sai de Cafarnaum. O texto diz assim no versículo 21, deixando aquele lugar. Que lugar é esse? Jesus estava em Cafarnaum com os seus discípulos, discipulando os discípulos a serem também ganhadores de alma, agentes da salvação, porque a igreja é agente de salvação, não apenas um agente de previdência. A igreja não é um lugar de obter apenas benefícios terrenos. A igreja é um lugar de salvação. É verdade que com os conselhos pastorais, com os cultos, com os atendimentos, as pessoas organizam sua vida aqui na terra. Mas você não foi criado para ficar aqui. Você foi chamado para morar com ele lá no céu. E é por isso que ele abriu uma porta. E essa porta, o Covid não fecha, as crises não podem fechar, porque ele abriu. Foi ele que abriu. Ele abriu para que a gente seja salvo. E esse é o clamor da igreja nesses dias. Que a sua alma seja salva. Ainda que o seu corpo padeça as crises desse mundo, a sua alma será salva. Porque Deus abriu uma porta. Você pode glorificar pela porta que Deus abriu? Aleluia. Aleluia. Quem podia abrir? Essa porta era o Senhor. Aleluia. Aleluia. Detalhe, porta que nós fechamos, não foi o diabo. Foi nós que fechamos a porta. Que o diabo pode colocar as propostas dele, mas nós escolhemos desfrutar ou não. Nós fechamos a porta, mas ele abriu com o seu sangue remidor. Aleluia. O Covid não te tira do céu. Aliás, não é do céu, do Pai. Glória a Deus. É. Deixando Jesus aquele lugar. Era um lugar difícil, pastor. Porque esse negócio de salvar é problemático, cansa. Marcos vai dizer uma coisa muito importante sobre esse mesmo texto no versículo 24. Levantando-se Jesus, partiu dali para as terras de Tirão e Sidom. Tendo entrado numa casa, queria que ninguém soubesse. Ele queria se ocultar, porque o que ele passou lá em Cafarnaum foi terrível. Jesus se reuniu mais uma vez para salvar. Enquanto tem uma caravana que sai para salvar, existe uma que vem atrapalhar aqueles que querem salvar. Os fariseus fazem o mesmo trajeto para impedir uma reunião de salvação. Jesus, numa reunião de salvação, vai perder tempo tendo que debater com pessoas que querem anular a revelação para manter viva a tradição. Eles estão questionando as mãos sujas dos trabalhadores que estão querendo salvar. Mas quem tem fome não está nem aí para sua mão suja. Ele quer ver o pão, ele quer o pão. Eles estão questionando as tradições e Jesus vai sair desse lugar de questionamento vazio e vai sair com um sentimento de tristeza, querendo se esconder. Deixa eu dizer uma coisa, pastor. Esse negócio de salvar cansa. Até Jesus cansou. Isso é um alento para a nossa alma. Verdade. Salvar cansa. Eu fico imaginando esses profissionais que estão trabalhando nesse tempo do Covid. Quão cansados estão de avisar, use a máscara, se cuide, se preserve, se não for por você, pelos outros. Nós precisamos ser salvos não apenas do diabo e do pecado, mas da ignorância. De nós mesmos. O povo não quer ter entendimento. Ah, se é mentira, se é verdade. A questão aqui não é só se preservar, a questão aqui é preservar o outro. Jesus está com um sentimento de cansaço porque as pessoas não querem entender que ele veio salvar e não debater questionamentos vazios. Então ele se retira. E nesses dias o Senhor está se retirando de lugares infrutíferos. Porque reunião que não salva, reunião que não traz salvação é infrutífera. Não basta ter canções, não basta ter um pregador, um cantor. É preciso ter um pão que salva. E não é isso que está acontecendo hoje. Hoje o pão está sendo devolvido ao protagonismo. A palavra está voltando a ser protagonizadora agora dos cultos. Hoje não tem mais os protagonistas humanos. Jesus voltou a protagonizar os cultos.
E agora sim haverá salvação. Ele deixou esse ambiente de questionamento vazio e foi até Tiro e Sidom, um lugar que habitava pessoas gentis. Porque às vezes no meio dos nossos não há salvação. Então Jesus vai no meio daqueles que querem ouvir a sua palavra. Chegando lá, o objetivo pessoal dele era ficar parado num canto, descansando. Talvez ele queria um pouco de tempo de anonimato, mas quando chega lá, ele é importunado por uma mulher que sofria. A salvação é para importunadores, irmãos. Porque quem quer ser salvo não descansa. Quem quer ser salvo bate na porta. Quem quer ser salvo insiste. Quem quer ser salvo persiste. E olha, Jesus estava cansado. Mas olha, mesmo cansado, ele sempre nos recebe. Ele sempre abre espaço para nós. Essa mulher vai ouvir falar de que ele está na área. Ele está à disposição dela. Então ela vai fazer alguma coisa. Porque quem tem fé faz alguma coisa. Quem tem fé corre atrás. Eu me lembro dos cultos, pastor, quando a gente ficava no grupo chamando as pessoas, vem para o culto, parece que Deus estava prevenindo antes. Parece que Deus estava dizendo, olha, vai vir um tempo difícil. Vai vir um tempo onde cultuar vai ser difícil. E esse tempo chegou. E aqueles que preservavam a sua fé, aqueles que tiveram um tempo para, viver esse momento nos cultos. Eu lembro, quando a gente chamava, vem para o culto. Era todo dia, mesa posta, presença de Deus, revelação. Todos os dias. Pão quentinho do céu descendo. E hoje, irmãos, para estarmos juntos é uma luta. A gente vai valorizar, depois dessa luta, a gente vai valorizar o pão. Como muitos famintos querem uma palavra apenas que sai da boca, uma migalha. Nós tínhamos um banquete, irmãos. E hoje, essas poucas migalhas, as lives, estão preenchendo uma lacuna, um vazio. Veja como Deus está voltando a ser valorizado de novo. Isso é muito forte. Essa mulher representa a gente que tem fome, que tem sede de justiça. E a Bíblia vai dizer que ela busca o Senhor atrás de uma solução de um problema, de um sofrimento, que não está sendo causado diretamente por ela, porque ela vai dizer, tem misericórdia de mim, porque minha filha está terrivelmente possuída por um demônio. É um sofrimento que é gerado por outra pessoa. Quantas pessoas estão assim, sofrendo indiretamente? Talvez não foi ela que causou o problema, mas alguém está problemático e isso está fazendo ela sofrer. Mas Jesus vai alinhar ainda mais o coração dessa mulher. Porque quando ela clama, Jesus parece que vai ignorá-la e ela vai ter que enfrentar isso. Porque eu aprendo aqui que nem todo mundo que grita quer ser salvo. E Jesus sabia disso. Então Jesus queria testar o coração daquela mulher. Ele queria extrair mais do que um clamor. Nem sempre o clamor é suficiente. Perceba que a atitude de silenciar de Jesus provocou nela uma outra reação de perseverança. Eu insisto mais uma vez. Quantas pessoas bateram na porta e no silêncio de Jesus pensaram que a porta estava fechada? Era ele testando a sua fé. Era ele provando você. Essa mulher insiste e persevera. Ela enfrenta o silêncio de Jesus e persevera. Ela insiste um pouco mais. E olha o que vai acontecer. Ao insistir, ela vai se deparar agora não só com o silêncio, mas com o não de Jesus e a prioridade dele. Ele vai dizer para ela, eu vim para as ovelhas da casa de Israel. Dura verdade, Jesus está dizendo para essa mulher. Ele está dizendo, a minha prioridade é os de Israel. Ele está afirmando isso. E não está afirmando a ela. Ele está ouvindo Jesus falar com os discípulos numa conversa interna. Ele nem se dirigiu a ela ainda. É um não argumentado. Essa mulher desiste? Não.
Talvez você já desistiu. Ela continua, porque a perseverança vai gerar outra atitude de fé, a adoração. Glória a Deus. Nós precisamos passar por esses 3 estágios nesses dias. O primeiro estágio é o estágio do clamor. O clamor é o grito da igreja. E talvez você diga, essa é uma palavra clichê, clamor eu ouço direto. Não, se você entender o contexto dessa mulher, clamar em público para uma mulher é uma vergonha. Ela vai ter que clamar e expor o problema em público. Existem milagres que precisam ser expostos à situação em público. Houve um grito, pastor, em público. Porque quem quer ser salvo não quer viver mais as máscaras. Não. Quem quer ser salvo quer a salvação, mesmo que seja em público. Essa mulher vai quebrar protocolo, ela não vai se importar com o que a sociedade diz, que ela não tem oportunidade de falar, que ela não pode. Ela vai dizer, eu vou falar agora, porque ele está passando aqui e eu vou sair daqui com o meu problema resolvido. Aleluia! O problema dela é muito mais profundo, e na atitude da adoração a gente enxerga qual é o problema. Porque ela começa apresentando a filha. Então ela passa pelo clamor, passa pela perseverança e entra na adoração. O texto diz que ela cai de joelho aos pés de Jesus. E caindo de joelho aos pés de Jesus, aí Jesus vai falar com ela. E mais uma vez um argumento terrível. Não é lícito tirar o pão dos filhos e dar aos cachorrinhos. Jesus está colocando ela no lugar. Porque a salvação não é para dar status a ninguém. A salvação é para produzir paz ao coração. Aleluia. Quem quer ser salvo não quer uma posição. Quem quer ser salvo, quer ser salvo. E essa mulher vai dar uma lição para nós. Porque essa mulher representa o Brasil, pastor. Representa as demais nações. Jesus está dizendo, a prioridade é o meu povo, a promessa. E ela vai entender isso e não vai ficar chateada com a revelação. Ela faz a leitura da vida dela e a leitura do que Jesus está dizendo. E olha a reação. A reação dela é, eu sei disso. Ela já sabia. Oh, glória. Ela já sabia. Eu sei sim, Senhor. Mas os cachorrinhos também comem das migalhas que caem. Queridos, o pão está caindo. O pão está alcançando os lugares desprivilegiados. O pão está alcançando os povos. E não é o pão inteiro, a migalha que cai da mesa salva. Atitudes pequenas da igreja está salvando, pastor. Não são as grandes atitudes. Atitudes pequenas, gestos pequenos estão salvando. Aleluia. Detalhe, ela está dizendo, as migalhas que caem da mesa, ela está debaixo da mesa. Eu fico pensando, do que é que a gente tem saudade? Do pão ou da mesa? Porque a mesa fala do rosto de Jesus. A mesa fala da mão de Jesus. A mesa fala da liturgia. A mesa fala dos encontros. Eu tenho que falar isso. Como filhos, a gente às vezes fica brincando com o pão. Mas esse pão salva, gente. Esse pão muda história. Tem gente doido para comer. E a gente tendo pão suficiente. Porque a salvação não é assim, uma vez salvo, salvo para sempre, não. Essa palavra é para nós que já confessamos o Senhor e para aqueles que ainda não são salvos. Porque nós que já alcançamos o Senhor, precisamos lutar contra o pecado. O pão é todo dia. A renúncia é todo dia. Estávamos na mesa há meses atrás. E o que fazíamos com o pão? Brincávamos com o pão. Enquanto tem gente só querendo um pedacinho da revelação que tínhamos toda terça, toda quinta, toda quarta de manhã, todo domingo de manhã, tinha gente nos hospitais dizendo, traz um pedacinho para mim. É essa mulher que diz, o pão está caindo e sou eu que quero me alimentar dele.
Talvez você hoje não tenha acesso à mesa, foi tirado, mas você tem acesso ao pão. Aleluia. Porque é o pão que salva. Porque é o pão que restaura. Porque é o pão que muda. E eu vou lembrar uma coisa a você nessa noite. Davi teve uma crise violenta por causa do chamado. E no momento de fome, o que salvou ele dentro do templo foi o pão. De lá ele foi para a caverna de Adulão. Elias, no momento de crise, Deus chegou lá com a sua presença e levou o pão, que é a pessoa de Jesus. Come esse pão e bebe essa água e continua, moço. Porque tem muito para você. No pão está a salvação e os benefícios. Eu queria que você que está aí abrisse Colossenses 3, verso 1, que diz assim: portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas que são de cima. Buscai as coisas que são, não que estão. A gente tem uma ideia de evangelho de benefício. O que é que a gente pensa? No céu, na rua de ouro, no cristal. Mas a Bíblia está mandando a gente pensar nas coisas que são e não nas coisas que estão. Até no céu, a gente pensa no que está lá e não em quem é Jesus. O céu não é o lugar, o céu é a presença dele, querido. Quem é salvo não pensa no ouro, na prata, na posição. Quem é salvo pensa na comunhão com ele. Aleluia. Quem é salvo tem um pensamento das coisas que são, não que estão. É por isso que o ouro já não serve mais. Depois que você encontra Jesus, o ouro não tem valor. A prata, muito menos. Aleluia. Quando você encontra Jesus, é só Jesus, querido. Só Ele. Aleluia. Essa mulher vai dar uma lição para nós. E o caminho para terminar. A lição de priorizar o pão. Oh, glória a Deus. É pouquinho, mas salva. E está caindo na mesa nesses dias, querido. Eu tive uma revelação sobre isso e um entendimento de que quem está debaixo da mesa, chefe, só está vendo uma coisa: os pés cansados de Jesus. Uau. Meu Deus. Porque quem salva tem marcas nos pés. Os agentes de salvação, os missionários, estão com os pés sangrando. E ela viu o testemunho de quem trabalha para salvar. Os pés estavam sangrando, feridos. Por isso que Jesus cuidou dos pés dos discípulos. Porque Jesus era o responsável por aquelas feridas. A missão era dele, ele compartilhou com os discípulos. Toda ferida que a missão gerou em nós vai ser curada pelo próprio Deus. Aleluia. Na missão de salvar os outros, toda ferida que foi causada na missão, no entregar-se para salvar pessoas, vai ser curada pelo próprio Deus. E ele curou os discípulos, porque aquelas feridas eram feridas de amor. A mulher teve a oportunidade de dizer, debaixo da mesa, o holofote não são os cantores, não são os pregadores. Não, debaixo da mesa só o pão. É o pão e os pés de Jesus. Que nesses dias a gente venha dar mais valor ao pão. Que nesses dias a gente venha dar valor àquela palavra, o devocional, o se entregar, o se doar à missão. Aleluia. E eu queria terminar dizendo aqui, quando Jesus foi encontrar a samaritana, e a gente não pode cometer esse mesmo erro. Quando Jesus foi encontrar a samaritana, ele viu nos discípulos ainda uma fome pelo pão terreno. Então ele diz, vão comprar pão, porque vocês só estão de olho nos benefícios, comprem. Porque vocês não entenderam que o pão, quem vocês está servindo, é um pão que foi investido pelo céu. Vocês não podem comprar. Meu Deus. Lutem por esse pão, porque agora eu vou lá visitar uma mulher que precisa de alimento. Vou tratar uma mulher num culto particular no poço.
Embora o ambiente de ilustração seja água, ele vai como o pão. Meu Deus. É isso que eu estou falando, queridos. O Covid é um agente de separação. Eu vou falar um negócio aqui. Só vai ficar as igrejas que querem salvar. Depois disso, só fica quem quer salvar. Meu Deus. As igrejas que tinham outro pensamento, os ministérios que tinham outro, não vão suportar a crise, porque ele disse, toda planta que eu não plantei, eu lançarei fora. Não é a semente, é a planta. Meu Deus. Se a ideia não for salvar, Deus não vai continuar investindo. Porque a igreja é um agente de salvação. Querido, tome cuidado. Meu Deus. Que essa palavra seja um alerta. Esse tema é um tema contemporâneo. Esse tema é um tema revelado. As salvações e os benefícios milagrosos. Deixa eu dizer, esse negócio de pare de sofrer não é o evangelho. O evangelho é sofra com propósito. Não, o evangelho não é pare de sofrer. Há um texto que diz, vocês não resistiram nem o sangue. É só o começo, irmãos, das dores. Isso é só o começo. E só vai ficar firme quem ama o pão. Só vai ficar firme quem se alimenta do pão. Só vai ficar firme quem degusta do Senhor. Aleluia. É só o início, está tudo aqui na palavra, as profecias vão falando das crises que haverão. Não é a emergência do governo que vai nos salvar, nós já fomos salvos pelo sangue de Jesus. E eu quero deixar um alerta para a igreja missão, nessa noite. O alerta é o seguinte, esse é o alerta. O diabo não quer te tirar da mesa. O diabo quer tirar o seu apetite pelo pão. Porque na mesa há outros alimentos. Na mesa há outras coisas, mas não se distraia. Você está na mesa por causa do pão. Porque é ele que salva. E é ele que gera os benefícios eternos. Se não tiver pão, para que mesa? Se não tiver pão, para que cadeira? Jesus. Nos reunimos por causa dele. A palavra está aqui por causa dele. E o dia que ele voltar, não terá mais nem o Espírito que nos move a adorar ele. Porque sem o Espírito a gente não consegue nem agradar a ele. Jesus amado. Nós recebemos todo o investimento para alegrar o coração do Pai. A palavra e o Espírito está dentro de nós para darmos ao Pai aquilo que Ele espera. Não Aleluia. Permita o diabo tirar de você o apetite pelo pão. Ainda que você ache que o pão não tem o sabor que você queria. Porque tem dias que a mensagem vem com aquele pão tipo ervas amargas, sabe? Aquele pão amargo. Mas é o pão que salva. E é isso que nós temos responsabilidades nesses dias com a sua alma. Talvez você chegue em alguns lugares e queira ouvir o que sua alma quer. E é isso que nós pregamos na igreja. Nós não vamos para a live para inventar uma mensagem. Nós vamos para viver o que somos lá. E o que nós pregamos é não. Nós não podemos deixar que sua alma governe. O Espírito vai governar a sua alma através do alimento, através do pão, através do sacrifício de Jesus. Que nesses dias o diabo caia por terra. Que você ajunte sua família. Olha, pastor, eu fiquei pensando sobre esse negócio de ficar em casa. Para nós que somos salvos, para nós que temos o Senhor, que quando a coisa aperta, socorremos e gritamos o Senhor sem vergonha. Quantas vezes no culto a gente babou lá? A gente até ia pregar, mas por causa de um problema, a gente se jogava no chão, gritava, pedia socorro ao Senhor. Deus nos socorre. Quantos cultos, quantos ciclos de orações. Eu ali no teclado e Jesus vem, me socorre. Quantas
Quantas companhias de oração com as irmãs, quantos cultos. E é por isso que a gente está de pé até hoje. A nossa igreja está ficando bonita agora. Amém? Aleluia. Ela está ficando bonita agora. Talvez algumas pessoas cheguem lá e vejam, poxa, que lugar bonito. Vai ficar lindo. Mas já havia algo que era mais importante. O desejo do pão. Amém. Amém. O desejo pelo pão. Meu irmão, que nesses dias você se alimente. Você se alimente. Olha, aproveita que você está aí em casa e começa a perceber aquilo que o diabo está fazendo para que você chegue até a presença de Deus com a leitura correta da sua situação. E eu termino dizendo, essa mulher tinha a leitura correta da situação. Porque ela entendeu, tenha misericórdia de mim, porque minha filha está possessa. Em outras palavras, minha filha está possessa, mas quem pecou fui eu. Aleluia. Quem pecou fui eu, e eu preciso ser alcançado pelo Senhor, para que o Senhor alcance minha filha. Está na hora de a gente parar de lutar contra os sintomas e começar a enfrentar a causa. É um tempo de organizar, e eu acho que é começar a organizar do lar. Deus abençoe a todos. Eu quero deixar essa palavra ao coração dos irmãos. Que nesses dias o que vai nos sustentar é o pão. E que tenha a certeza, meu irmão, que você está no caminho certo. Se você busca a salvação, esse é o caminho certo. Os benefícios virão. Vai acontecer, o carro, a casa, as empresas. Mas desde que sua alma seja salva. Glória. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.